Realmente é bom cantarmos animados, louvores ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Estimo melhoras, Dionísio, assim como o pastor Pércio, Mantânia e todos os irmãos que têm sofrido aí com alguma enfermidade. Que Deus abençoe e restabeleça a saúde de cada um dos irmãos. É bom ouvirmos a palavra do Senhor e é bom também podermos compartilhá-la. Portanto, agradeço aqui a liderança da igreja pela oportunidade. Mas eu gostaria de estudar com os queridos o Salmo 130. É um salmo curtinho, tem apenas 8 versos. Eu nem sei se ainda existe, deveria ter pesquisado antes, né? Mas talvez alguém vai poder me dizer aqui se ainda existe aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Talvez vai fazer uns 10 anos que nós não temos vemos televisão lá em casa propriamente de canais abertos, assim, não temos antena, então ficamos apenas com a internet praticamente. Mas só fazendo aqui uma analogia, olhando para esse salmo pequeno aqui de 8 versos, eu acho que poderia talvez dar um título aqui para ele se fosse um livro, dizendo assim: Pequenas histórias e grandes experiências. No caso aqui são experiências com Deus. O Salmo 130 nos apresenta aqui um homem numa situação muito complicado, uma situação deplorável, miserável, podemos dizer assim, talvez parecido com o homem que o Dionísio quis nos retratar estando na sarjeta. Uma situação muito difícil, complicadíssima. Eu acho que nós podemos aplicar esse salmo aqui em 3 situações, ou para 3 pessoas diferentes. A primeira delas, a primeira pessoa, por assim dizer, seria alguém que não conhece o Senhor, alguém perdido que ainda não confiou no Evangelho. Por mais bem sucedido que seja essa pessoa, talvez por mais feliz que aparentemente ela seja, ainda assim ela se encontra espiritualmente numa situação miserável, numa situação deplorável, talvez numa situação que nós diríamos, há uma expressão para isso, né? Essa pessoa está no fundo do poço. Não sei se alguém que também já teve a experiência de cavar uma fossa, né? Cavar um fosso. Ali no Instituto Bíblico Peniel eu tive experiência de pelo menos 2 ocasiões cavar um poço, né, uma fossa de esgoto na casa, e era bem fundo assim, talvez mais de 5 metros de altura. Então quando nós descíamos ali, às vezes descíamos por uma escada ou por corda, ali, meio que escalando ali mesmo, né? Você olhava assim para cima, não dá para sair daqui sozinho não, né? Se não for com escada mesmo, alguém te ajudando ali com a corda, você não consegue sair dali sozinho. Sentia-me como se estivesse no fundo de um poço, uma situação difícil. No fundo do poço, parece que são momentos na nossa vida, quando nós nos deparamos talvez numa situação como essa, dos mais difíceis. Pois bem, primeira situação, portanto, uma pessoa que não conhece o Senhor. Essa pessoa está no fundo do poço, espiritualmente falando, né, por assim dizer. Uma segunda situação seria alguém que já conhece o Senhor, como foi lido ali em 1 Pedro, alguém que já experimentou que o Senhor é benigno, ou que o Senhor é bondoso. Mas mesmo assim, uma pessoa crente no Senhor, salva em Cristo Jesus, talvez em alguns momentos da sua vida, ou em alguma situação, eu vou dizer que, vamos imaginar que essa segunda circunstância, essa segunda situação, seja alguém que já está numa prática que a leva a estar no fundo do poço, numa situação miserável. E quando nós pensamos isso, inevitavelmente nós pensamos no pecado. Uma pessoa que está se afundando no pecado, mesmo conhecendo o Senhor, mas ela se encontra no fundo do poço. Notem que não estou dizendo que essa pessoa vai perder a salvação que tem em Cristo Jesus, mas ela está numa situação difícil, situação miserável de sua vida. E uma terceira circunstância, uma terceira situação, de alguém que também experimentou que o Senhor é benigno, de alguém que ama o Senhor, tem andado com Ele, tem andado com Cristo Jesus, mas pode ser que numa situação talvez menor do que essa segunda situação, também se encontra, quem sabe em um dia da semana, em um momento do dia, numa situação muito difícil, numa situação miserável. Talvez alguns dias ali ela quase chega naquela situação e definitivamente chega um momento, talvez que ela meio que explode ali, né?
quem sabe numa situação onde ela fica enfurecida com alguém, numa situação onde ela não medita na palavra, deixa de ter momentos de comunhão com o Senhor, e pode ser que um momento pequeno ali, não foi assim, pecando, até ficar numa situação tão miserável, mas notem, parece que é meio que progressivo, né? De repente você está numa situação miserável, no fundo do poço. Então, eu diria que esse Salmo 130, retratando a história de um homem numa situação miserável, é um homem que talvez poderíamos dizer que se encaixa ali, aparentemente, nessa segunda situação que eu mencionei aqui. Mas que, nesses 8 versos, nós vemos aqui a história desse homem que, mesmo no fundo do poço, numa situação miserável, ele pôde encontrar ali graça do Senhor, encontrar misericórdia, encontrar perdão, e ele teve a sua vida não apenas mudada, transformada, mas ele pôde testemunhar disso para outras pessoas. Nós vamos notar aqui com a leitura que nós começamos com um homem numa situação miserável e finaliza aqui o Salmo com a espécie de um missionário, por assim dizer. O homem cheio da graça e do perdão do Senhor, podendo compartilhar disso para outras pessoas. Vamos, portanto, ler aqui e estudar o Salmo 130. Eu gostaria de usar aqui uma palavra, talvez é uma proposta que eu faço aqui, para que leiamos cada um desses versos com a palavra em mente. A palavra é reconhecimento. Talvez para o incrédulo, para aquele que eu mencionei aqui na primeira situação, seria conhecimento apenas. Porque o reconhecimento, né, ele dá a ideia para nós de você novamente conhecer. Não é assim? Você está tendo uma experiência que você já teve novamente na sua vida. Então, vamos sempre pensar aqui na palavra reconhecimento. Lendo aqui o Salmo 130, lerei aqui, portanto, o verso 1. Então, lembre-se dessa palavra reconhecimento. E eu diria que nesses 8 versos nós vemos aqui a história desse homem que progressivamente ele vai sair ali do fundo do poço. Bom, antes de ler, deixa eu contar uma história para vocês. Se já contei aqui uma vez na igreja, bom, vamos lá, vou contar novamente, né? Mas certa vez na cidade também, mas na igreja que eu e a Aline somos membros ainda hoje, nossa igreja ela fica bem próxima assim, à entrada da cidade, né? Você chega na rodovia, tem a entrada da cidade, a igreja fica bem próxima ali. E em uma época, muitos andarilhos passando ali pela cidade, principalmente na escola dominical, eles logo vinham ali, nós cantávamos, e eles iam na escola dominical. De repente, chegava lá um andarilho, essas pessoas que passam mesmo, né, caminhando aí pelas cidades, e eles participavam ali, talvez quase sempre, né, em busca de talvez conseguir ali alguma ajuda. E chegou um momento onde a igreja de fato até definiu-se na igreja que havia ali um valor de oferta da igreja para essas pessoas que chegavam. Quase toda a escola dominical passava um andarilho por ali. E tinha um cargo na igreja, até hoje que ainda há esse cargo na nossa igreja, que é o cargo de porteiro. E eu fiquei de porteiro uma época, então eu recebia em alguns momentos esses andarilhos que passavam ali pela igreja. E certa vez passou ali um desses andarilhos, sentou logo no fundo assim da igreja. Então imagine aí um andarilho, tá? Então uma pessoa, obviamente, sim, bem mal vestida, suja, mal cheirosa, andando por aí, sem casa, né? Apenas com uma mochilinha nas costas, e ele sentou lá no fundo, como se fosse o João Marcos, assim. Só o lugar, tá, João Marcos? Não está parecendo com ele, não. Está bonito, João Marcos, bom, e o corte de cabelo. Tá? Mas ele sentou lá no fundo e pude recebê-lo naquele dia, conversei um pouco com ele. Sempre que podíamos, nós pregávamos o evangelho para essas pessoas também. Algumas vezes eles saíam muito rápido da igreja, nem dava tempo de ouvir o evangelho. E esse homem ficou lá na escola dominical, o nome dele era Antônio, e recebeu ali uma oferta, por assim dizer, e foi embora, né? Nós sempre dávamos ali uma oferta, um valor que daria para ele comprar, se quisesse, evidentemente, uma marmita, né, para comer, para ele se alimentar.
Pois bem, no culto à noite, novamente, estava lá o Antônio, no fundinho da igreja. Do mesmo jeito, né? Com as mesmas roupas, sem tomar banho e por aí vai. E dificilmente alguém voltava, né? Retornava assim outro culto. Quando foi na quarta-feira à noite, nós tínhamos culto, como tem aqui na igreja também. Estava lá o Antônio, não sei se no fundinho, mas já estava já mais enturmado, as pessoas já conheciam e podiam chamá-lo pelo nome. No outro final de semana, estava lá o homem novamente na escola dominical. Então nós pressupunhamos que, olha, parece que não é só para ganhar uma oferta, ele está gostando, né, de estar aqui conosco. E foi assim, parece que de repente esse homem estava mais assíduo nos cultos do que os membros da igreja, provavelmente. Todos os cultos ele estava ali. Pois bem, algumas pessoas se mobilizaram a fim de poder ajudá-lo de maneira mais efetiva. Então trouxeram roupas para ele, uma igreja tradicional, né? Alguns trouxeram até paletó para o Antônio. Tinha terno, tinha gravata e tudo mais ali, né? Porém, a gente começava a pensar, peraí, onde que esse homem vai tomar banho? para ele trocar de roupa, né? Então, mais uma mobilização. Levamos o Antônio para uma pensão. Em um primeiro momento, pagamos ali uma semana para ele ficar na pensão. Então, na pensão ele podia tomar banho, tinha uma cama para ele e tinha alimento. E ele pôde ficar ali pelo menos por uma semana. Compramos outras coisas para ele, a fim de ajudá-lo, porque ele estava bem firme nos cultos. Ele teve um dia muito marcante. De repente, chega lá, ele chegava bem cedo, né? O culto começava lá às 7h30 também. Então, 7h15, estava chegando lá o Antônio. Já de cabelinho penteado, Dionísio. Tomou banho, mais alimentado e ó, com um paletózão, né? Bonito assim. E isso foi por um tempo. Foi tão interessante que assim que venceu ali aquela semana na pensão, fomos lá conversar com a dona da pensão. Aí fomos descobrir que ela também era uma serva de Deus, temente a Deus, da igreja Assembleia. E dissemos para ela, nós não sei como vamos fazer, a gente não tem condição de pagar mais para ele. E ela disse assim, olha, enquanto ele estiver aqui na cidade, frequentando a igreja de vocês, ele pode ficar aqui sem pagar absolutamente nada. E ele ficou lá por um tempão, vários meses, ele frequentava a nossa igreja. Claro, nós não sabíamos o que acontecia com ele durante a semana ali, a gente tentou ajudar. Me lembro de ter comprado uma vassoura um dia para ele. Para que uma vassoura, né? Aí eu dizia assim para ele, olha Antônio, ao invés de você sair pedindo dinheiro para a rua aí, ofereça para varrer a calçada de alguém. De repente é uma maneira de você ganhar pelo que você está trabalhando de fato, né? Então não sei se ele assim o fez, mas pelo menos ali na pensão parece que ajudava lá a dona da pensão. Bom, foram vários meses ele frequentando nossa igreja. Tínhamos assim, não dúvida de que ele já era crente, mas parece que ele tinha umas limitações cognitivas também. Então, de vez em quando parece que ele não via assim, um raciocínio tão grande da parte dele. Mas chegou um ponto que acho que ele queria voltar para a cidade, para a família. E nós o levamos na cidade de Uberaba. E lá ele pegou um ônibus e voltou para sua casa, né? Por assim dizer, parece que morava no norte de Minas. Então essa foi a história do Antônio. Mas sabe, chegou um momento que nós podíamos talvez dizer, esse homem que veio do fundo do poço, de repente ele está numa situação muito melhor. Ele pôde experimentar a graça do Senhor. E a graça do Senhor através da vida dos crentes em Cristo Jesus também. Então para mim foi um exemplo de uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, todos poderiam dizer, esse homem está no fundo do poço, está numa situação miserável. Nós vamos agora ler o verso 1. Lembre-se da palavra reconhecimento. Qual é o primeiro reconhecimento aqui na vida desse homem? Do Salmo 130, ele reconheceu a situação que ele estava, onde ele estava naquele momento. E assim ele diz, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das profundezas, do fundo do poço. Certamente numa situação muito difícil, quem sabe a situação mais difícil pela qual esse homem passou na sua vida, uma situação deplorável. E o que ele fez é reconhecer onde ele estava, reconhecer o seu ponto de partida. E eu acredito, e alguns irmãos aqui têm trabalhado com pessoas em situações difíceis assim, em situações de estar no fundo do poço realmente. E corrijam-me se eu estiver errado. Talvez um dos primeiros passos para que essa pessoa
saia dessa situação. O João, sobretudo, pode me dizer sobre isso, né, ou me corrigir. É a pessoa reconhecer que ela está nessa situação, não é assim? Admitir, reconhecer que ela está numa situação deplorável, que ela precisa de ajuda, ela está no fundo do poço. E como eu exemplifiquei para vocês, embora não era um poço, era uma fossa, né, que eu estive já, pelo menos 2 situações da minha vida, olha, não dá para você sair dele sozinho, não. É muito difícil você sair sozinho. E esse homem, portanto, chegou numa situação assim, deplorável. Tão difícil que não dava para ser hipócrita que não dá para você querer demonstrar alguma coisa que você não era. Ele de fato reconheceu, das profundezas a ti clamo ao Senhor. Reconheceu de onde ele estava, qual era o ponto de partida. Será que essa não é um passo que nós devemos ter na nossa vida também? Em momentos, não só momentos difíceis, né, mas sempre na nossa vida, eu posso enganá-los. Eu posso talvez desenhar para alguém algo que eu não sou. Desenhar para alguém uma vida com Deus que talvez eu não tenha. Mas é claro que eu não posso enganar o Senhor. Ele sabe perfeitamente onde eu estou. Ele sabe perfeitamente onde cada um de nós estamos. Hoje, amanhã, na segunda-feira pela manhã, acordando cedo ou não, Joãozinho. Ele sabe perfeitamente qual é a nossa situação. Se nós estamos andando com Ele, ou se nós estamos longe dEle. Se nós temos comunhão com Ele, ou se temos deixado de ter comunhão com Ele. Mesmo talvez frequentando a igreja, podemos estar numa situação como essa. Uma situação difícil, deplorável, no fundo do poço. E ele primeiramente reconhece qual é a situação que ele está. No fundo do poço. Estou repetindo várias vezes isso para enfatizar mesmo, né? O verso 2 agora, ainda falando sobre reconhecimento, ele reconhece aqui a sua incapacidade. Alguém lê, por gentileza, o verso 2? Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos à voz da minha súplica. Obrigado, Lavi. Então ele reconhece aqui a sua incapacidade. Naquela situação que ele estava, ele sabia que ele não poderia sair dele sozinho, de forma alguma. Ele precisava de ajuda. Ele precisava do Senhor. Escuta a minha voz. Sejam seus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Não apenas oração, mas dá aqui uma conotação de uma oração mais fervorosa. É uma súplica mesmo. Notaram que esse homem ele não quer continuar naquela situação. Ele não quer continuar e aparentemente aqui diz respeito a uma situação de pecado também. Ele não quer continuar naquela vida, ele quer uma transformação na sua vida. Certamente quer voltar a andar com o Senhor, ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele. E ele reconhece, portanto, a sua incapacidade. E ele tem uma atitude aqui, que talvez depois de esse reconhecimento de onde está, de admitir, como foi mencionado aqui pelo João também, ele reconhece que ele precisa do Senhor na sua vida. Ele precisa de ajuda. Ele vai aqui desabafar mesmo, ele vai abrir o coração para o Senhor. E essa certamente deve ser também uma atitude nossa, quando nós estivermos em situações como essa, situações miseráveis na nossa vida, seja por pecado ou situações difíceis, onde nosso coração está cheio, né? Nosso coração está pesaroso ali. Talvez até para algumas pessoas nós temos necessidade de nos abrir, de abrir o nosso coração, quem sabe confessar alguma situação difícil, confessar o pecado, para o Senhor também, evidentemente, né? Eu tenho, bom, talvez para alguns seja o cônjuge, né? A esposa ou esposo, talvez seja uma pessoa próxima, um irmão, uma irmã, um amigo. Às vezes eu confesso alguma coisa para a Aline também, abro o coração para ela, mas sobretudo há uma pessoa em especial na minha vida que de vez em quando eu me abro mais para essa pessoa, que é o meu pai, propriamente. Meu pai sempre me liga, toda semana ele liga para nós, vamos chamar de vídeo, né? Gosto de ver as crianças. Quer dizer, eu não sei se ele liga para mim ou liga para as crianças, né? Mas era o meu celular, então, opa, acho que é para mim. Não, mas comigo também, nós nos falamos bastante. Mas quase sempre ele que me liga. E acho que eu já tenho ali uma dica, né? Já é um start ali, que quando eu ligo, quase sempre, né? Não é só ligar assim para
para conversas assim triviais, para ver como tá. Mas quase sempre quando eu ligo para ele, principalmente no meio da semana, não sendo no final de semana, porque eu quero falar alguma coisa, quero me abrir. Tá difícil, pai, por essa situação. Então, o que o senhor me aconselha nisso aqui? Sempre peço conselho para ele. Um segundo reconhecimento aqui, reconhecer a nossa incapacidade. Isso aconteceu com esse homem, com esse salmista. E ele clamou, ele não ficou quieto ali, né? Ele abriu a voz. Talvez para algumas pessoas falta exatamente isso. Você precisa falar, criatura. O que está acontecendo, né? Assim? Você precisa abrir a sua voz. Se aclamar ao Senhor, clame ao Senhor. Se derrame diante dele mesmo, né? Talvez nós precisamos voltar mais para essa teologia, né, do quebrantamento, nos quebrantarmos diante do Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade. Terceiro reconhecimento, agora verso 3, é você reconhecer quem é Deus, quem é o Senhor nas nossas vidas. Hoje nós cantamos falando sobre a misericórdia de Deus, aprendemos aí um pouco mais sobre, ou relembramos, né, esse atributo maravilhoso que é a misericórdia de Deus. E aqui o verso 3, nós vemos que o salmista, ele conhece o Senhor, e ele faz esse reconhecimento de quem Deus é. Alguém lê, por gentileza, o verso 3? Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Olha, se Deus de fato passasse um pente fino, né? Não ia sobrar piolho, não, peraí. Não ia sobrar pecador nenhum, porque ele é santo. Mas o que o salmista está dizendo aqui, se o Senhor observar as iniquidades, né? Se ele tiver de fato um arquivo ali e levar tudo em conta, em todos os momentos, ó, ninguém pode subsistir. Tem uma versão que diz: ninguém escapará. Ninguém vai escapar aqui da ira, do juízo do Senhor. Vemos aqui um homem que conhecia Deus. Ele conhecia quem Deus é. Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, quem pode subsistir? Nós precisamos, portanto, irmãos, reconhecer quem o Senhor é nas nossas vidas, relembrar daquilo que Ele tem feito por nós em situações difíceis. É importantíssimo relembrarmos aqui os atributos do Senhor, a graça dEle, e já vamos falar um pouco mais sobre a graça dEle, sabermos quem Ele é, o que Ele pode fazer nas nossas vidas, o que Ele já tem feito por nós. Temos muitos exemplos, sobretudo nos evangelhos, de pessoas que, em situações difíceis, talvez no fundo do poço, elas foram até quem poderia socorrê-las. Elas foram até Jesus, foram até o Senhor. Há relatos de algumas que de fato clamaram, né? Gritaram, né? Senhor! Alguns subiram em cima de árvores, outros foram correndo atrás de Jesus, outras pessoas em uma situação onde era irrelevante ali clamar, porque era uma multidão de pessoas do lado de Jesus. Ela deu um jeitinho: eu vou apenas tocar na roupa dele, que ele vai me abençoar, que ele vai responder. Eu estou no fundo do poço, eu já recorri a muitas pessoas, ninguém pôde me ajudar, mas o Senhor, Ele vai nos ajudar. Irmãos, o Senhor, Ele está conosco no fundo do poço também, e podem ter certeza, para nos tirar dali, Ele não vai ficar fazendo escadinha não, né? Quando a gente fazia quando era criança, um com o outro, para subir no muro, né? Não sei se as crianças fazem isso, já estão subindo no muro do vizinho ali, ó. Mas Ele vai nos pegar nos seus braços e nos tirar do fundo do poço. Não vai dar escadinha apenas não. Ele está conosco ali também. E evidentemente disposto, com todos os recursos, para nos tirar dessa situação. Mas eu quero mencionar aqui um exemplo em especial dos evangelhos, de um momento onde um homem, numa situação muito difícil, que ele passava, e eu acho que talvez é a situação mais difícil que um pai pode passar, porque a dificuldade não era propriamente com ele, com o pai, mas com o filho, um filho que era endemoniado, atormentado ali por um espírito imundo, que muitas vezes o lançava no fogo, na água, a fim de destruir a vida daquele jovem. Nós vemos então o homem clamando ao Senhor Jesus, assim que pôde vê-lo. Os discípulos não puderam ajudar aquele homem,
Ele foi inicialmente nos discípulos, eles não puderam expulsar aquele demônio, e ele vai então até o Senhor Jesus Cristo. E ele relata tudo que está acontecendo, né? E Marcos, em especial, esse texto é mencionado tanto em Mateus e em Lucas, né, nos sinóticos, mas Marcos nos traz ali algo muito especial para mim nesse texto, no capítulo 9. Que Jesus então diz para ele o seguinte, primeiramente ele fala para Jesus, né? Voltando um pouquinho aí. Se o Senhor podes, eu clamo para que o Senhor me ajudes. Se tu podes, me ajudes, né? Então Jesus responde para ele, tudo é possível se tu podes crer. E diz lá Marcos, aquele homem ali em lágrimas, em pranto, ele diz, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Irmãos, ainda que nos falte um pouco de fé, nesses momentos de dificuldade, nos momentos de fundo do poço, precisamos clamar ao Senhor. Precisamos reconhecer que Ele é Deus e somente Ele pode nos ajudar. Mais um reconhecimento agora no verso 4, é o reconhecimento do perdão. Já era um homem que conhecia o Senhor, já havia experimentado perdão, salvação, vida eterna, mas ele experimentou aqui também o que nós experimentamos, talvez diariamente, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor. Então Deus já nos perdoou de maneira que nós estaremos com Ele eternamente. O pecado não nos condena mais, mas o pecado, ele de certa maneira ofusca, ele quebra a nossa comunhão com o Senhor. E o reconhecimento, a confissão, ela restaura a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Alguém leia o verso 4, por favor? Contigo, porém, está o perdão, para quem te temam. Exatamente, para que te temam, para que sejas temido, como diz aqui na minha versão. Notaram que as coisas já começam a mudar aqui na vida desse homem? Em apenas 4 versos aqui nós já vemos um homem, através desses reconhecimentos, já está mudando a vida dele, já está experimentando novamente esse perdão. Contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido. Eu observo que nesse verso aqui há 2 ambientes. O primeiro é o de perdão propriamente, então vamos experimentando o perdão a partir do momento que nós confessamos, que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Se de fato é um pecado pontual, precisamos confessar ao Senhor a fim de restaurar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Mas não apenas ele fala aqui sobre perdão, mas ele fala sobre temor. Ou seja, esse homem não está apenas pensando e experimentando o perdão do Senhor, mas ele agora também apresenta a vida cristã como uma vida de temor ao Senhor. Nós não apenas experimentamos o perdão, mas nós queremos andar com o Senhor. E esse verso me fez lembrar de um texto, ali em Êxodo capítulo 15, logo quando o povo atravessa ali o Mar Vermelho, indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida, ainda que ficaram por 40 anos ali rodeando, né, até de fato tomarem posse, chegarem, né, na terra que o Senhor havia prometido, sob a liderança de Moisés. E a primeira murmuração do povo, assim que eles ultrapassam ali, atravessam o Mar Vermelho, é que eles chegaram na região onde a água que eles tinham para beber eram águas amargas. Inclusive chamaram aquela região de Mara, porque ali haviam águas amargas, a água não era boa para beber. E eles começaram mais uma vez ali, ou pelo menos naquele momento, a murmurarem contra Moisés. Nós devíamos ter ficado lá mesmo. Lá nós tínhamos carne de panela, nós tínhamos alho, tinha pimentão, pepino e água à vontade para a gente beber, né? Ainda que eram escravos, né? Diziam eles. Mas Deus vai solucionar, Deus vai demonstrar a sua graça naquele momento, ainda com murmuração. Então ele diz para Moisés cortar uma árvore, e ele pega o galho daquela árvore, ou aparentemente parece que é uma árvore toda ali, ele lança naquelas águas que eram amargas, e aquelas águas se tornam doces. Isso é mencionado ali em Êxodo capítulo 5. Deus dulcifica aquelas águas,
Eles experimentaram da graça do Senhor naquele momento, né? Ah, tá, mas o que isso tem a ver? O que me chama muita atenção naquele texto, ali em Êxodo capítulo 15, é que diz lá que depois que Deus torna as águas doces, Ele também apresenta ali leis e mandamentos para que o povo cumpra. Ou seja, Deus demonstrou a sua graça, Deus deu doçura para aquele momento amargo do povo. Talvez aí uma comparação com esse homem, né? Deus está restabelecendo a vida desse homem, restaurando, trazendo doçura para a vida dele através do perdão, mas a convicção que ele tem, ou talvez um outro reconhecimento, é que ele precisa andar agora de maneira a temer ao Senhor. Ele precisa andar com o Senhor, temendo a Ele. Então, um outro reconhecimento aqui é você reconhecer o perdão do Senhor nas nossas vidas. A vida desse homem já está mudando. Apenas 4 versos aqui a gente vê uma história de perdão, de graça na vida dele. Agora o verso 5, reconhecimento da palavra do Senhor. Alguém leia, por gentileza? Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda, e espero na sua palavra. Notaram como progressivamente esse homem vai experimentando aqui da graça do Senhor. Primeiramente reconhecendo onde ele estava, e a gente entende, talvez, olhando para nossas vidas, que isso seria uma ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado. Ele clama ao Senhor, então reconhecendo a sua incapacidade. Ele reconhece quem Deus é, com Ele está o perdão, para que Ele seja temido. Ele usufrui do perdão de Deus. E agora, uma maneira de você, então, ter a sua vida transformada, mudada de fato, é você meditar na palavra do Senhor. Hoje de manhã foi falado, o Joãozinho, né, falou para nós um pouco sobre isso. O pastor Pérez sempre tem enfatizado a importância de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, de lermos a palavra, de aprendermos lições, não apenas aqui no culto, mas também nos nossos momentos a sós com o Senhor, lendo a palavra de Deus na nossa casa, tendo o nosso momento devocional. Foi dito até um pouco aqui hoje sobre, tem sido falado, né, nos cultos, nos últimos que nós tivemos aqui, de um plano de leitura, né? Talvez você lê a Bíblia em 1 ano, ou lê em 2, ou pode demorar um pouco mais. O importante é você lê-la. O importante é você meditar na palavra de Deus. Eu vou deixar aqui com os irmãos uma dica também, se é que posso, né? Então, a maneira como eu tenho feito já há algum tempo, os meus devocionais pela manhã tem sido assim. Eu tenho lido a Bíblia, né, de maneira a seguir ali os livros, né, na ordem que eles estão, em sequência. Não é a ordem cronológica propriamente, mas é a ordem que eles estão aqui na nossa Bíblia. Então, eu não estou em 2 Samuel, estou em 1 Samuel, Joãozinho. E eu faço assim, pela manhã, né, tenho acordado muito cedo também. Até tenho falado para ele, não sei se isso é uma prerrogativa de quando a gente vai ficando mais velho, mas esse dia eu até conversei com um amigo falando sobre isso, e ele falou assim, comigo foi diferente, comigo está me dando mais sono. Mas comigo não, parece que cada dia eu durmo menos. Então tem dia que estou acordando 3 e pouco também, tá? 4 horas, mas eu acordo inteiro, acordo sem sono. Mas por um lado é bom, o dia fica maior, né? Dá para fazer muita coisa. Então tem dias que eu olho assim 7 horas, mas já fiz muita coisa. Já corri, já lavei banheiro, já limpei, enfim. Bom, não vou falar muitas coisas que não que eu fiz, mas desnecessário também ter falado isso, né? Mas o fato é que... onde eu estava mesmo? Me perdi. Tá falando sobre a Bíblia, devocional. Então a maneira que eu tenho feito ali pela manhã, assim, eu tenho lido a Bíblia de maneira assim, sequencial. Então 2, 3 capítulos nos livros, né, para os quais eu tenho feito ali a minha leitura. E todos os dias também eu leio pelo menos 1 ou 2 capítulos, ou de Provérbios ou Eclesiastes. Então vou seguindo na sequência também, né. Então quando eu termino Eclesiastes, eu volto de novo em Provérbios. Tem sido muito bom, porque não apenas eu vou lendo ali, vou aprendendo com as histórias, doutrina também, obviamente, mas sempre a gente tem ali máximas, né, como são os livros de Provérbios, livros de Provérbios e Eclesiastes, então lições bem práticas, né, para a nossa vida, assim. Então fica aí uma dica para os irmãos também, talvez ajude você no seu devocional. Esse homem, portanto, reconhece a importância da palavra de Deus na sua vida. Nós devemos fazer assim também, reconhecer que é importantíssima a palavra de Deus nas nossas vidas. Mais um reconhecimento, daqui a pouco nós vamos terminar aqui.
é o reconhecimento eu vou dizer assim, a palavra que eu vou usar aqui é desejo. É você desejar o Senhor, desejar ter comunhão com Ele na sua vida. Eu acho que essa palavra desejo, esse sentimento, ele é muito importante para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Se você tem desejo pelo estudo, certamente você vai se dedicar no estudo. Se você tem desejo pelo trabalho, de demonstrar um bom trabalho, de progredir no seu trabalho, de ser bem sucedido no seu trabalho, certamente você vai ver êxito, quem sabe nos pequenos avanços que você tem no seu trabalho. Eu falo para as pessoas que eu tenho muita afinidade com relação à atividade física, que não é importante apenas você ter determinação, dedicação, disciplina, mas quando a pessoa tem desejo, sabe, aqueles pequenos resultados, pequenas vitórias, elas são festejadas, elas são comemoradas. E eu digo que quando a gente pensa no nosso relacionamento com o Senhor, irmãos, nós precisamos desejar o Senhor nas nossas vidas. Vez por outra é importante a gente fazer uma análise assim, olha, qual é o desejo que eu tenho em ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Se fosse para ter um ranking de pessoas que eu tenho mais desejo de estar junta, qual seria a posição do Senhor na minha vida? Será que Ele é o primeiro lugar? Será que Ele tem primeiro no meu coração? Esse homem, portanto, ele reconhece a importância de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Diz assim o verso 6, e eu lerei aqui. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Aparentemente, trata-se aqui de um homem mesmo, né? Eu tenho sempre falado que é um homem. Será que poderia ser uma mulher? Bom, o fato é que é uma pessoa bem, talvez, familiarizada com esse contexto militar. Portanto, para mim faz muito sentido ser um homem aqui, né? Bom, temos aqui o Elliot, que é militar, mas eu não sei se alguém além do Elliot já teve experiência assim com carreira militar, ao ponto de ficar presente de guarda, né? Em um quartel. E na minha cidade, interior de São Paulo, tem lá o tiro de guerra. Não é assim, aquele quartel, né? Mas eu pude servir ali por um ano. E eu, quando estava de guarda, concorria com outros colegas ali a guarita, né? Aquele posto que ficava assim na esquina, elevado. E a gente tinha uma visão legal assim de todo o quartel e da rua também. As pessoas que passavam ali, ficava lá com um fuzil na mão, né? Toda a posição ali. E olha, eu vou dizer uma coisa, no primeiro momento assim, nos primeiros dias era gostoso, ficava lá, sentia o máximo, né? Com aquela arma na mão ali, assim, com 19 anos de idade, Anísio, 18, 19 anos, você sentia um super-homem ali, olhando ali o quartel, vigiando o quartel, né? Mas olha, com o passar dos dias, aquelas 2 horas, aí você ficava 2, folgava 4, depois voltava mais 2 horas ali na guarita, né? Você não via a hora daquilo acabar, você não via a hora das 6 horas da manhã para acabar aquela guarda sua, né? O seu serviço ali. Então parece que esse homem aqui é muito familiarizado com essa carreira militar. E ele faz, portanto, essa comparação, essa analogia. Eu desejo mais o Senhor do que os guardas desejam que o dia raie. Desejo amanhã, que acabe o seu serviço. Eu tenho desejo pelo Senhor. Então, obviamente ninguém precisa me responder aqui, né? Mas faça aí uma breve reflexão. Qual é a posição que o Senhor ocupa no ranking da sua vida, do seu coração? Qual é o desejo que você tem pela presença, pela comunhão com o Senhor? Me lembra aqui também de outro salmista dizer: ora, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Hoje, Joãozinho também não leu, mas tinha lá uma referência no seu estudo, que era o Salmo, é o 142, ou é o 42, agora me esqueci. Mas que diz, né? Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Senhor. Um desejo profundo de se relacionar, de ter comunhão com o Senhor. E sabe o que é interessante isso? Olha, quando a gente gosta de alguém, né? A gente ama alguém, seja nossa esposa, para quem, eu ia falar para quem tem namorado, nem sei se tem alguém aqui namorando, eu acho que não. Então, bom, eu tenho. Será que tem? Tem, Dionísio? Tem alguém aí? Ou então, talvez essa pessoa, talvez aquele desejo de estar junto a namorado. O Rafael ficou vermelho, não sei porquê. Mas,
Mas sabe, de vez em quando algumas coisas nos impossibilitam, né? Talvez você está aí trabalhando, está estudando, está longe dessa pessoa. Eu fiquei namorando a Aline por 2 anos e 8 meses à distância. Naquela época não tinha assim, celular, não tinha WhatsApp, né? Ainda somos da época de escrever cartas. Escrevi cartinha, ele era carta social, selo de 1 centavo na época. Pô, tiraram esse negócio, fiquei triste demais, né? Então dava para escrever carta todo dia. Aliás, você podia escrever 5 cartas e mandar um dia 5 cartas com o selo social de 1 centavo. Então, olha só, você podia com 5 centavos se corresponder com 5 pessoas. Claro, demorar um pouco para chegar, né? Mas eu e a Aline pudemos namorar uma época assim. Nos falávamos pelo telefone também uma vez, no máximo 2 por semana. E às vezes estávamos impossibilitados, né, de ter essa comunhão, esse relacionamento. Mas olha que bênção que é termos comunhão com o Senhor. Nós podemos ter relacionamento com Ele sem barreira alguma, sem nenhum impedimento. Distância nenhuma pode nos separar dEle. Mesmo estando no fundo do poço, em um lugar escuro, tenebroso, Ele está ali conosco. Nós podemos ter comunhão com Ele. O salmista também no Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. E vamos finalizando aqui, verso 7 e verso 8, eu vou dizer assim, que a história desse homem aqui poderia ser retratada com o seguinte título: do fundo do poço a missionário. Porque agora não apenas temos um homem que experimentou da graça, da comunhão, da palavra, do relacionamento, perdão com o Senhor, mas ele quer transmitir isso para outras pessoas. Ele quer transmitir essa graça para a sua própria nação, para o seu próprio povo. Alguém leia, por favor, versos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, só talvez se você lesse o verso 1 e pulasse aqui para o verso 7, ficaria um pouco sem sentido, né? Mas peraí, um homem numa situação tão difícil, mas esses 8 versos que nós temos aqui no Salmo, são versos que retratam a história, talvez de dias desse homem, onde ele pôde, portanto, sair de uma situação difícil, talvez a mais difícil da sua vida. Uma situação miserável, deplorável, mas que ele usufruiu dessa graça do Senhor, de tal maneira que ele não poderia guardar para si isso. E ele, portanto, compartilha aqui com a sua nação. Experimentem aquilo que eu experimentei. Então, o que é a pregação do Evangelho para o crente hoje? Senão você compartilhar com outra pessoa, com outras pessoas talvez, aquilo que você experimentou na sua vida. O que o Senhor fez na sua vida. Então pense que quando a gente fala sobre pregação do Evangelho, você evangelizar outras pessoas, encare não apenas como uma ordem do Senhor, que nós temos ali, naquilo que nós chamamos de grande comissão, Mateus capítulo 28, Marcos 16, 15, mas uma maneira de você tirar um pouco daquilo que você tem no coração e compartilhar com outras pessoas, daquilo que você experimentou e tem experimentado na sua vida, a fim de que outras pessoas também saiam do fundo do poço e experimentem da graça, do perdão do Senhor. E Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Do fundo do poço a missionário. Essa é a história desse homem aqui, que com apenas 8 versos, né, bem rapidinho, nós podemos ver aqui a transformação que ocorreu na vida desse homem. Queria só finalizar lendo um verso aqui, os irmãos podem acompanhar se quiser, em Isaías 64, verso 4, um verso bastante conhecido também. Eu acho que talvez é um dos mais belos que há aqui na palavra do Senhor, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós conhecemos e que nós reconhecemos também como nosso Deus. Onde você está? Qual é a situação que você se encontra hoje? Uma situação difícil? Uma situação de comunhão com o Senhor? É aquela situação razoável?
Se é que podemos dizer assim. Irmãos, hoje é dia de reconhecermos quem é o Senhor nas nossas vidas. Hoje é dia de reconhecermos a graça dele, o perdão, a soberania, a transformação que ele tem feito nas nossas vidas. Hoje é dia de termos comunhão com o Senhor. Que Deus nos ajude. Ele é bom, né? Como nós cantamos, animados. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque certamente eu, talvez outros irmãos aqui, em alguns momentos nos vimos em situações semelhantes a deste homem. Talvez no fundo do poço. Situações difíceis, ó Deus, onde não tínhamos nenhum recurso para de lá sairmos por nós mesmos, mas clamando ao Senhor e experimentando a Tua graça. Ouve e tenha havido transformação nas nossas vidas. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelo perdão do Senhor e pela comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um dos meus irmãos aqui esta noite, ajuda-os nas suas lutas, dificuldades, ajuda mais uma vez, oramos por aqueles enfermos, talvez se veem também em situações difíceis, sem recursos por si, de medicina, de profissionais, mas certamente no Senhor há misericórdia, no Senhor há graça, nós podemos contar com o Senhor diariamente. Abençoe a semana de cada um, nos ajude, Pai. Nós clamamos ao Senhor, orando em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.